Falar de Romário é falar de um pedaço da alma do futebol brasileiro. É lembrar de um tempo em que a genialidade nascia com o pé na bola no asfalto quente, no campo de terra batida. É voltar para a comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Ali, naquela paisagem de luta e de sonho, um menino franzino, pequeno na estatura, mas gigante no talento, começava a desenhar seu destino. Seu nome? Romário de Souza Faria, o Baixinho. Siga o canal e ative o sininho. Desde cedo, ele era diferente. A bola não era apenas um brinquedo, era uma extensão do seu corpo, uma cúmplice de suas travessuras e de sua arte. Ele já mostrava que tinha algo que não se ensina, o instinto matador, a ginga, a malandragem do verdadeiro craque carioca. Ele cresceu respirando futebol. O pai, seu Edevair, era um torcedor fanático do América e viu no filho a chama que poderia incendiar os estádios. E então, amigo, o talento do Jacarezinho precisava de um palco. E o primeiro palco foi o modesto Olaria Atlético Clube. Foi ali, no clube da Rua Bariri, que o diamante bruto começou a ser lapidado. Ele já chamava a atenção de todos. Era impossível não notar aquele garoto rápido, com um faro de gol impressionante. Mas o destino reservava um salto maior. O olhar atento dos olheiros do Clube de Regatas Vasco da Gama o encontrou. E foi amor à primeira vista. Vestir a camisa Cruz Maltina foi o primeiro grande passo na carreira profissional do Baixinho. Era o início de uma relação intensa, cheia de gols, títulos e uma identificação que marcaria para sempre a história do clube e do jogador. A torcida vascaína, sempre apaixonada, rapidamente se encantou por aquele atacante atrevido, que não se intimidava com a responsabilidade. Ele era a personificação do que o torcedor queria ver: raça, técnica e, acima de tudo, gols. Muitos gols. A colina histórica ganhava um novo príncipe, um herdeiro à altura de suas grandes tradições. Conquistou o Campeonato Carioca, foi artilheiro. Depois de conquistar a Europa, o Baixinho sentiu o chamado de casa. E quando Romário quer uma coisa, amigo, ele consegue. Sua volta ao Brasil, em 1995, foi para o Flamengo. Uma transferência bombástica. Ele chegou com status de melhor jogador do mundo para formar o ataque dos sonhos ao lado de Sávio e Edmundo. A Gávea parou. A nação rubro-negra foi à loucura. Vestir o manto sagrado era um sonho antigo do jogador. E como ele entregou? No Flamengo, Romário viveu momentos de pura magia, com golaços antológicos, como aquele elástico humilhante sobre o zagueiro Ronaldão, do Corinthians. Foi um período de muita festa e de afirmação como o Rei do Rio. Mas o coração do Baixinho tem espaço para mais de um amor. E o retorno ao Vasco da Gama, no ano 2000, foi um dos capítulos mais gloriosos de sua carreira. Aos 34 anos, muitos duvidavam que ele ainda pudesse render em alto nível. Que engano, amigo! Que engano! Ele não só rendeu como liderou o Vasco a conquistas memoráveis, como o Campeonato Brasileiro, a Copa João Avelange e a Copa Mercosul. Depois de encantar o Brasil com a camisa do Vasco, era hora de o Baixinho conquistar o velho continente. O destino? A Holanda. O clube? O PSV Eindhoven. Bem, amigos, o que Romário fez na Holanda foi uma covardia. Ele chegou e tomou conta. O frio europeu não foi páreo para o calor do seu talento. Foram 5 temporadas de puro sucesso, empilhando títulos do campeonato holandês e artilharias. Ele se tornou o maior ídolo do clube, uma lenda viva em Eindhoven. E o sucesso na Holanda abriu a porta para o maior desafio de sua carreira na Europa, o Barcelona. E não era qualquer Barcelona, era o Dream Team de Johan Cruyff. Haja coração. Romário chegou para ser a cereja do bolo de um time que já tinha craques como Stoichkov, Laudrup e Koeman. E ele não sentiu o peso da camisa. Pelo contrário, ele brilhou intensamente. Sua primeira temporada, em 1993 a 94, foi simplesmente uma obra de arte. Ele foi o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 30 gols.
e levou o Barça ao título. Quem não se lembra do rabo de vaca no zagueiro Alcorta, no clássico contra o Real Madrid? Aquela temporada no Barcelona o consagrou. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1994, um reconhecimento mais do que merecido. A Europa se curvou ao talento do menino do Jacarezinho. Ele provou que era um jogador universal, capaz de brilhar em qualquer lugar do mundo. Pode levantar a taça que é sua, Romário. É tetra! É tetra! É tetra! Bem, amigos, é impossível falar de Romário sem se arrepiar ao lembrar da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Aquela não foi a Copa da seleção brasileira, foi a Copa do Romário. O Brasil vinha de um jejum de 24 anos sem ganhar um Mundial. O jogo decisivo era contra o Uruguai, no Maracanã. Ele chegou aos Estados Unidos com uma frase que entrou para a história: "Eu prometo que o Brasil vai ser campeão, e eu sei que vou ser o artilheiro e o melhor jogador da Copa." Que marra! Não, que confiança! E ele cumpriu quase tudo. Durante o Mundial, ele foi simplesmente genial. Marcou gols em quase todos os jogos da primeira fase, contra a Rússia e Camarões. Nas quartas, contra a Holanda, num jogo eletrizante, ele abriu o placar com um toque de classe, de bico, como só ele sabia fazer. A semifinal, contra a Suécia, foi um teste para os nervos. Ele, com seu 1,67 m de altura, subiu mais que os gigantes zagueiros suecos e testou para o fundo da rede. Na final, contra a Itália, o jogo foi tenso, 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, a agonia. Romário converteu sua cobrança com a tranquilidade de quem sabia que aquele era seu destino. E quando Baggio isolou a bola, a explosão de alegria tomou conta do Brasil. Acabou! É tetra! Romário não foi o artilheiro isolado, mas foi eleito o melhor jogador da Copa, o craque do torneio. Ele cumpriu sua promessa. A Copa de 94 tem nome e sobrenome: Romário de Souza Faria. Falar de Romário é falar de um personagem completo. A genialidade dele não se restringia aos gramados. Fora das quatro linhas, o baixinho sempre foi uma figura. Com uma personalidade forte, autêntica e sem papas na língua, ele nunca fugiu de uma boa polêmica. Suas frases se tornaram célebres e fazem parte do folclore do futebol. Quem não se lembra do "O Pelé calado é um poeta"? Ou quando ele disse que era, na grande área, melhor que o próprio rei. A vida noturna do Rio de Janeiro também era um palco para o baixinho. Ele nunca escondeu seu gosto pela noite, pelas festas, pelo samba. Dizia a famosa frase: "Se eu não sair à noite, eu não faço gol." E parecia ser verdade. Ele conseguia conciliar a vida boêmia com um rendimento espetacular em campo. Era um estilo de vida que só um gênio como ele poderia sustentar. Além das polêmicas, Romário também mostrou um lado humano e sensível, especialmente em sua relação com a família. A dedicação à sua filha Ivy, que tem síndrome de Down, revelou um pai amoroso e engajado. Essa causa o levou a entrar para a política, onde ele tem lutado pelos direitos das pessoas com deficiência. Essa transformação de jogador polêmico para um político atuante mostra a complexidade do personagem. Romário é muito mais do que o artilheiro implacável. Ele é um ícone cultural, um homem de múltiplas facetas que viveu intensamente cada momento, dentro e fora de campo, e nunca deixou de ser autêntico. Um personagem único na história do Brasil. E chegamos ao final desta viagem, amigo. Olhar para trás e reviver a carreira de Romário é se emocionar com a própria história do futebol. O legado que ele deixa é gigantesco, imortal. Não se trata apenas dos mais de 1000 gols que ele diz ter marcado, uma contagem que gerou debates, mas que reflete sua obsessão pela rede. O verdadeiro legado do baixinho está na inspiração. Ele provou que um garoto de origem humilde, pequeno na estatura, pode, com talento e uma confiança inabalável, chegar ao topo do mundo.
Ele é a prova viva de que no futebol, o que realmente importa é a inteligência, a técnica e a coragem. Romário redefiniu a posição de centroavante. Ele não era o poste fixo na área. Era um jogador de movimentação, de explosão, de raciocínio rápido. Seus gols de bico, seus toques sutis para tirar o goleiro, sua capacidade de se antecipar ao zagueiro em um espaço mínimo, tudo isso se tornou sua marca registrada. Ele criou um estilo. Muitos atacantes que vieram depois dele, no Brasil e no mundo, se inspiraram em seu jeito de jogar. Ele era a arte e a eficiência em uma só pessoa. Seu nome está gravado na história de todos os clubes por onde passou, e principalmente na história da seleção brasileira. A conquista de 1994 é o seu maior monumento. Ele se tornou sinônimo de decisão. Quando o jogo estava difícil, a esperança do torcedor tinha um nome: Romário. Essa capacidade de ser decisivo nos momentos mais importantes é o que separa os bons jogadores dos gênios. Portanto, quando nos lembrarmos de Romário, não vamos pensar apenas nos gols ou nas polêmicas. Vamos lembrar do artista da pequena área, do herói de 94, do rei do Rio, do baixinho que se agigantou para conquistar o planeta. Obrigado por tudo, Romário. Você foi, é e sempre será um dos maiores capítulos da gloriosa história do futebol brasileiro. Simplesmente inesquecível.